Olá, boa noite. Sejam bem-vindos nesta nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A live de hoje vai contar com a presença aqui online da doutora Sulamita Santos Cabral, que vai fazer uma saudação especial ao nosso convidado de hoje, o Dr. Ricardo Hermani, que vai abordar hoje o polêmico tema o STF e as leis emancipacionistas do Rio Grande do Sul. Enquanto aguardo aqui a conexão da doutora Sulamita Santos Cabral, eu lembro que o site, os blogs, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados, com uma variada programação online. O artigo dessa semana é da Procuradora Municipal de Porto Alegre, a doutora Cristiane Neri, que é integrante do Conselho Superior do IARGS. Ela vai falar sobre o tema a aplicação da proporcionalidade nos atos administrativos e nas decisões judiciais em tempos de pandemia. E o artigo da próxima semana vai ser de autoria da presidente do Instituto Proteger, a doutora Melissa Teles Baruffi, que é associada do IARGS. Ela vai abordar o tema Setembro Amarelo, Proteger pela Vida. Todos os artigos estão postados no blog e no site do IARGS em Estudos Jurídicos. E todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Quero ver se a doutora Sulamita Santos Cabral já se conectou. Ainda não. Aguardando aqui a doutora Sulamita Santos Cabral, que ela me pediu para fazer esta saudação especial ao doutor Ricardo Hermani. Enquanto isso, vou dizer como é que estamos nas nossas redes sociais. No Instagram, com 3.030 seguidores. No Facebook, com 3.246 seguidores. No Twitter, com 541 seguidores. E no canal do YouTube, com 748 seguidores. Eu vou aguardar a doutora Sulamita se conectar, mas enquanto isso eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, o doutor Ricardo Hermani. Doutor Eduardo Lemos Barbosa, já dando aqui o seu boa noite, nosso querido amigo. A doutora Sulamita Santos Cabral também já está aqui. Doutor Ricardo, como vai? Seja bem-vindo. Boa noite, me ouve bem, Terezinha? Doutora Sulamita Santos Cabral, também já aqui conosco. Ela fez questão de estar na live de hoje, participando, para poder lhe fazer uma saudação. Doutora Sulamita está com a palavra. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande participar dessa live. Eu agradeço a presença de cada um dos senhores que nos prestigiam. A vida de um presidente do Instituto, eu acho que de quase todas as pessoas, ela tem momentos diferentes durante o dia. Eu hoje estou muito feliz por estar participando desta live aqui e saudando o meu amigo, Dr. Ricardo Hermani. Mas antes, eu tenho que fazer um registro. Eu participei hoje da missa de 7º dia, participei online da doutora Helena Raia Ibanes, nossa associada, que faleceu já aos 95 anos, mas que foi uma presença muito importante na vida do Instituto. A doutora Helena, procuradora do Estado, ela criou há 40 anos o Grupo de Estudos de Direito e Família. E durante esses 40 anos, todas as terças-feiras, até começar essa pandemia, o grupo se reuniu e trouxe os maiores especialistas, trouxe advogados, magistrados, membros do Ministério Público, grandes professores, e todas as questões importantes de direito de família foram tratadas por esse grupo. Além disso, a doutora Helena também participou de atividades culturais na UAB, e todos os lugares que ela foi, ela sempre criou alguma coisa nova. Então, nós hoje participamos da missa com bastante pesar, mas sabendo
ela foi uma alma iluminada e rezando para que Deus a receba na sua glória. Bom, dito isso, eu agora vou falar na parte boa de tudo isso. Eu me sinto muito feliz pela participação do Dr. Ricardo Hermani. O Dr. Ricardo Hermani, não vou falar na biografia dele, que é tão ampla, e depois a Terezinha vai fazê-lo. Mas eu sei que ele tem curso de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, é uma pessoa ativa, é um grande professor, e depois é uma pessoa que eu gosto muito. É uma pessoa que há mais de 10 anos, quando nós fomos à Unisc, a Santa Cruz, nos recebeu com muita fidalguia, além de toda aquela parte cultural, e depois nos levou para a gente provar numa casa de chás, provamos aquelas cucas maravilhosas. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Ricardo Hermani e reconheço e fico muito feliz que o Instituto dos Advogados tenha jovens, para mim é um jovem, tenha jovens tão talentosos e que colaboram tanto conosco. Então, dito isso, doutor Ricardo, é uma alegria tê-lo aqui e eu fiz essa saudação, depois a minha imagem vai sair, mas eu vou continuar ouvindo, porque eu tenho um interesse muito grande em ver o que o senhor vai falar sobre o Supremo e as leis emancipacionistas do Rio Grande do Sul. Então, é um tema diferente e eu gostaria muito de ouvi-lo realmente. Então, com estas palavras, saudando a todos e agradecendo a sua participação, Terezinha, eu vou sair. Tá vendo? Esse é o maior currículo. Tá. Não é isso? Então, removendo a doutora Sulamita. E seguimos nós dois aqui. Seja bem-vindo novamente, doutor Ricardo. Vou ler rapidamente seu mini currículo, mini mesmo. Advogado associado do IARGS, professor do PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito Público pela Unisc, diretor de cursos especiais da ESA do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela Unicinos, presidente da comissão do Pacto Federativo da UABRS, consultor jurídico da CNM, Confederação Nacional de Municípios. O desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira está aqui, esperando que os ex-distritos mantenham a condição de municípios. Muitas pessoas aqui já lhe saudando na data de hoje. E o tema de hoje é bem polêmico, não é, doutor? O STF e as leis emancipacionistas do Rio Grande do Sul. Pois vou lhe dizer que, segundo a mídia local, neste mês de setembro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, em Brasília, declarou inconstitucionais 3 leis estaduais que permitiram a emancipação de 30 municípios do Rio Grande do Sul. E se for assim, as cidades voltariam a ser distritos? É correta essa informação, doutor? Boa noite novamente. Boa noite, Terezinha. Prazer muito grande estar contigo, com a doutora Sulamita, e saudar todos que estão acompanhando na pessoa do desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, cidadão emérito de Santa Cruz do Sul. A pessoa em nome de quem eu saúdo a todos os pensadores do direito desse Estado. Eu diria à doutora Sulamita, ao saudar e trazer aqui a história da doutora Helena no nosso IARGS, que são poucos os iluminados que passam dos 90 anos. E quando passam dos 90 anos com a lucidez da doutora Helena, é uma grande bênção. Então, eu diria que são 2 boas notícias. Estarmos mais uma vez aqui no IARGS e termos tido a oportunidade, a possibilidade, e eu inúmeras vezes acompanhei a doutora Helena no IARGS e em homenagens feitas a ela em vida pela doutora Sulamita. É, sem dúvida, para nós, uma notícia extraordinária ter tido uma pessoa da estatura intelectual e moral da doutora Helena durante todos os anos, tantos anos, iluminando a todos nós. Em homenagem a ela que nós fazemos essa live hoje, Terezinha. Dizer que... Sabe que neste ano ela fez 60 anos de associação ao IARGS.
60 anos. Então, imagine 40 dedicados ao Grupo de Estudos de Direito de Família, liderando isso, tantos temas tão importantes que foram ministrados na sede, né? E agora, com a pandemia, transformamos isso em videopalestras, que estão no nosso canal do YouTube. Mas a mentora disso tudo foi ela. Terezinha, agora indo direto ao nosso ponto da questão dos distritos. Houve, ao meu... Muitas notícias na mídia, doutor. Muitas notícias. Muitas. E, ao meu ver, houve uma interpretação equivocada na questão da interpretação desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, que decisão é esta, né, em primeiro lugar? Foi uma decisão nos autos de uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4.711, foi publicada, não o inteiro acordo, o inteiro teor do acordo, mas apenas o extrato da decisão, no dia 3 de setembro, agora, de 2021. E esta decisão do Supremo Tribunal Federal envolveu tanto não recepção quanto declaração de inconstitucionalidade de uma lei de 2010, a 13.587, uma de 96, a 10.790, e duas de 90, a 9.089 e a 9.070. E eram leis estaduais que tratavam de regras e requisitos da criação e da estruturação dos processos emancipacionistas. Mas é aí que vem o equívoco de interpretação. Qual é esse equívoco? Na decisão publicada, diz o seguinte: o tribunal, por unanimidade, foi sessão virtual, o relator foi o ministro Barroso, entendeu procedente o pedido da PGR lá de 2012, e vai aqui mais uma vez uma crítica também ao tempo das decisões, a excessiva demora das decisões, julgou procedente o pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, declarando inconstitucionais a lei de 2010 e não recepcionada as leis de 90 e de 96, a partir da nova redação dada, e aí é importante, a partir da ausência de lei federal prévia, estabelecida no parágrafo 4º do artigo 18, com redação dada pela emenda constitucional número 15 de 96. Aqui é o foco. Aqui é o foco. O Supremo Tribunal Federal não recepciona e declara inconstitucional legislações estaduais a partir da redação dada pela emenda 15 de 96. Então, a emenda 15 de 96 é de setembro. E o que a emenda 15 de 96 faz? Ela exatamente altera o parágrafo 4º do artigo 18. Até setembro de 96, a criação de municípios dava-se por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual. Então, tinha que ter uma lei complementar estadual, e a partir desta lei complementar estadual, tu editava a lei estadual que criava os municípios. E assim foram todos os processos emancipatórios dos municípios gaúchos, exceto Pinto Bandeira, que tem uma outra particularidade. Eu ia lhe perguntar também. E depois vamos chegar lá. Vai poder falar da questão de Pinto Bandeira. Mas todos os municípios do Rio Grande do Sul surgiram até esse período de setembro. Mais precisamente, dia 16 de abril de 96, com a Lei 10.758, que não foi questionada nos autos desta ADI. Então, vamos lá. Nós temos todo o processo emancipacionista do Rio Grande do Sul regido por lei estadual e criado a partir da redação então vigente do parágrafo 4º do artigo 18. O que acontece? Vem em setembro a emenda número 15 e diz, olha, agora a criação de municípios
Continua se fazendo por lei estadual no período determinado em lei complementar federal. Opa, aqui é a diferença. Agora, tu pode fazer a lei estadual, mas dentro de um período determinado por lei complementar federal, né? E aí, fazendo estudos de viabilidade municipal. Mas então a questão fica muito facilmente resolvida. A decisão do Supremo diz que as leis gaúchas são inconstitucionais ou não recepcionadas, porque elas agora não estão se efetivando a partir de uma edição prévia de lei federal, segundo o que dispõe a redação da emenda constitucional número 15 de 96. Ou seja, essas leis gaúchas são inconstitucionais ou não recepcionadas, no caso as anteriores a 96, a partir de setembro de 96, quando há esse novo molde de efetivação do processo emancipacionista. Antes disso, perfeitamente correto, dentro do ordenamento jurídico, de acordo com o que estabelecia o regramento à época. Pinto Bandeira há uma situação um pouquinho diferente, mas também se resolve pelo seguinte, Terezinha. Houve muita discussão, não no Rio Grande do Sul, porque aqui os municípios já haviam sido criados, mas em outros lugares do Brasil. E aí, para colocar um ponto final no debate, porque gera insegurança jurídica, por um trabalho político institucional do gaúcho Paulo Zilkowski, que hoje é novamente o presidente da Confederação Nacional de Municípios, em 2008 foi aprovada a emenda constitucional número 57. O que essa emenda faz? Ela convalidou, ela homologou a criação de todos os municípios do Brasil cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. E aí entra Pinto Bandeira também. O que deu segurança jurídica para todos esses processos de emancipação. Logo, houve, ao meu juízo, uma interpretação precipitada de alguns, no sentido de dizer que os municípios gaúchos, principalmente este último grupo de municípios gaúchos criados, que são 30, voltariam à condição de distritos. Não. Eles foram criados 29 em abril de 96, ou seja, a partir de uma previsão constitucional do parágrafo 4º que não exigia a edição de lei federal, ou seja, bastava a lei complementar estadual e esta nós a tínhamos, e a questão de Pinto Bandeira, que se resolve com a emenda constitucional número 57, que homologou, a partir desta luta da Confederação, todos os municípios criados cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. E só para fechar mais uma questão, porque é de meses o debate. Abril de 96, a Lei 10.758, de 16 de abril do Rio Grande do Sul, criou os municípios. Setembro, vem a emenda constitucional e altera a redação do parágrafo 4º. E os municípios, de fato, são implantados em janeiro. Em 96 é a eleição. Mas o que vale é a data da criação. E a criação foi o momento da publicação dessa lei. Espero que com isso eu tenha iniciado, né, o debate, o esclarecimento, para dizer que, com segurança, eu diria, não haverá alteração no mapa político institucional do Rio Grande do Sul, na linha do que o desembargador Marco Aurélio preconizou no início dessa live, com toda a sua sapiência jurídica, obviamente. Foi uma provocação positiva para dizer que não haverá essa modificação. Então, a gente pode dizer que a mídia cometeu um grave erro, né? Porque, pelo que eu estou vendo aqui numa manchete, que foi replicada em vários outros jornais, inclusive de municípios do interior, que o Supremo Tribunal Federal declarou como certo, inconstitucionais, as leis que deram origem à criação de 30 municípios e que eles voltariam a ser distritos.
Então, você vê como é que um erro de interpretação pode gerar a chamada fake news e gerar para tantos outros jornais copiar essa notícia e ser dada como certa. E sem confirmar com quem de direito, né? Como, por exemplo, a própria FAMURS. E a Então, Nacional, Confederação que Nacional de inclusive Municípios, exatamente. no mesmo dia emitiu nota esclarecendo a situação para justamente trazer segurança jurídica às comunidades. Porque se vai analisar, Terezinha, hoje e consultar as comunidades que se emanciparam, nenhuma quer voltar a ser distrito. Porque o processo emancipacionista trouxe desenvolvimento para esses municípios do ponto de vista das políticas públicas que conseguem chegar nesta ponta, nesses municípios. E vamos também referir aqui o êxito do processo de vacinal hoje no Brasil, em termos do combate à pandemia, são 2 milhões de vacinas aplicadas. Não vamos entrar na questão política, vamos entrar na questão operacional. O Brasil dá um show na operacionalização da aplicação da vacina. Entre vir do exterior um lote de vacina, chegar no braço da comunidade ribeirinha mais distante do norte ou do interior do Rio Grande do Sul, é questão de 1 ou 2 dias, por causa das 30 mil salas de vacinação decorrentes da estruturação e descentralização que os municípios brasileiros possuem na aplicação. E eu vou até provocar um pouco mais. Os municípios teriam condições, se tivesse vacina, de vacinar perto de 4 milhões, aplicar perto de 4 milhões de doses por dia. Essa é uma questão sanitária e não política, com certeza, doutor. Quero registrar aqui a presença da doutora Wanda Gomes Siqueira, da doutora Gisele Cabral, doutor Cassiano Cabral, doutor Gilberto Sturmer e vários outros advogados aqui lhe prestigiando na data de hoje. Bem, então, desfeito essa polêmica relativa às notícias dos jornais, que muito apavorou, né, prefeitos, vereadores, a população de uma forma geral. Doutor, há necessidade de lei federal? Aliás, como é que está o andamento disso no Congresso Nacional? Será que tudo virou uma polêmica? Houve várias tentativas no sentido de editar essa legislação. Inclusive nós tivemos já uma declaração de inconstitucionalidade por omissão. O Supremo já declarou omissão do Congresso Nacional na edição da lei complementar referida no parágrafo 4º do artigo 18, porque isso acabou estancando o processo de criação de novos municípios desde essa alteração, gerando insegurança jurídica, que se resolveu com a emenda 57, mas a partir de então se estancou o processo de criação de novos municípios, claro que condicionados ao estudo, né, de toda a viabilidade que é o requisito constitucional de criação desses municípios. Então, nós estamos aqui, sim, num atraso injustificado, numa omissão, não somos contra a existência de regras claras, regras rígidas para a criação de novos municípios, mas há uma certeza, existem muitos distritos hoje que já teriam condições, né, de assumir, né, o status de município, trazendo aí sim essa descentralização das políticas públicas. Doutor, eu sei que existem propostas para extinção de mais de 1.000 municípios que tramitam. Como é que fica essa história? A tua pergunta Isso é real? Por incrível que pareça, perdeu força por causa da mobilização do movimento da Confederação de Municípios, mas foi uma tentativa incluída. Aqui chega a ser um absurdo. Aqui chega a ser um absurdo. Na PEC do Pacto Federativo. A PEC do Pacto Federativo, que deveria ser para fortalecer a federação, propõe a extinção de entes federativos.
o que é uma violação aos próprios limites de reforma da Constituição. Todos sabemos que o poder constituinte derivado reformador tem os limites, as chamadas cláusulas pétreas da Carta Constitucional. E o princípio, a organização federativa é uma delas. Ora, a PEC, para fortalecer o pacto, vai lá e pretende extinguir mais de 1.000 municípios. Com uma, eu diria, Terezinha, com um falacioso argumento de que esses municípios não têm arrecadação própria. Isto é uma falácia, porque o constituinte originário estabeleceu várias formas de composição dos orçamentos locais. Os impostos que eles mesmos, que os poderes locais de fato arrecadam diretamente, mas também as transferências constitucionais, dentre as quais o conhecido FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, a transferência do FPM para os municípios não é favor, não é concessão. Exatamente. Ela foi estipulada no Pacto Constituinte, pelo poder constituinte originário. Por que dizer que o município precisa se manter com um X de arrecadação própria é entender que o FPM não é do município. Não é verdade, ele é do município, porque aquele percentual estabelecido, houve muitas emendas de aumento do percentual, mais uma vez luta da nossa CNM, capitaneada pelo presidente Paulo Zucosp, que sempre bateu muito forte nessa tecla de que pacto federativo sem recurso é uma mera retórica, né? E essa questão do FPM, ela é recurso próprio do município arrecadado pela União e repassado aos entes locais. Porque se nós vamos analisar, a maioria dos pequenos municípios são rurais. E os impostos arrecadados diretamente pelos municípios têm natureza urbana, que é o IPTU, que é o Imposto sobre Serviço, o Imposto de Transmissão Intervivos. Esses tributos são de natureza urbana. Os municípios agrícolas que fazem chegar as políticas públicas nas comunidades rurais, ele não tem como ter esta arrecadação direta. Ele efetivamente vai e gera riquezas, e essas riquezas geram tributos para Estado e União, e esses tributos vêm a partir do Pacto Constituinte para esses pequenos municípios. Agora, imagina se esses municípios não existissem. Como fazer a produção agrícola? O Rio Grande do Sul, as commodities do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um exemplo no país, é uma exceção na questão da retração econômica em função das políticas agrícolas. O Rio Grande do Sul, as commodities do Rio Grande do Sul são um grande exemplo. E as grandes produções agrícolas se dão nos pequenos municípios. Então, veja que isto seria um olhar recortado e incorreto. Nós não podemos fazer hermenêutica constitucional, inclusive tributária, fechadinha por artigos. A arrecadação do município é só IPTU, ISS, Imposto de Transmissão? Não. É do município aquilo que ele ajuda a formar no bolo da União e vem para ele por via FPM previsto lá na Carta Constitucional. Porque o melhor dinheiro, Terezinha, o melhor dinheiro, o dinheiro mais cuidado, o dinheiro que é mais cuidado é o dinheiro que é administrado lá na localidade, perto da sociedade. O cidadão fiscaliza, vai para o portal da transparência. Se é utilizado um recurso indevido, é denunciado no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Há controle social e a democracia. O doutor Marco Aurélio está com toda a razão. Todos progrediram. Todos progrediram. Não houve nenhum distrito que se emancipou que não progrediu. Nós temos belíssimos exemplos no Rio Grande do Sul. Existe, na verdade, uma discriminação. E aí eu falo da grande mídia nacional em relação aos pequenos municípios.
E está equivocada a grande mídia. Porque Completamente. e Foi uma afirmo, interpretação totalmente errônea. e afirmo com força isso. Porque o melhor espaço de controle social, de empoderamento da sociedade se dá na esfera local. Isso se chama princípio da subsidiariedade, que é muito reconhecido na Europa, muito reconhecido na Europa, que diz basicamente, e que tem as suas origens na própria doutrina social cristã. Que esse princípio diz basicamente, Terezinha, que está na Carta Europeia de Autonomia Local. Regra geral, as competências devem ser exercidas nas esferas mais próximas do cidadão. Razões de eficácia e economicidade podem justificar a remessa às instâncias mais distantes. Então, este é um princípio motriz que passou a ser incorporado nos artigos 6º e 7º da Constituição de Portugal, na lei de regimes e bases locais, a LRBL da Espanha, no artigo 118 da Constituição italiana, no artigo 72 da Constituição alemã. Ou seja, a Europa incorporou a ideia da subsidiariedade administrativa interna como uma regra geral e como um princípio de interpretação de competências. E nós temos tudo para fazer isso no Brasil. O Brasil, segundo o saudoso professor José Alfredo de Oliveira Baracho, ele tem na sua Constituição o princípio da subsidiariedade como princípio implícito, porque ele decorre da federação, da descentralização e da democracia. E nós precisamos um olhar diferente da federação, olhando a partir da esfera local. Então, te respondendo, Terezinha, esta PEC do Pacto Federativo no tocante à extinção dos municípios, neste artigo está enfraquecido, mas está lá ainda. O risco existe. Enfraquecido pelo movimento municipalista, porque ele bateu forte nesta alteração, principalmente porque desfez erro de interpretação, a equivocada interpretação, a confusão de que é recurso próprio do município é aquilo que ele arrecada diretamente no seu caixa, desconsiderando totalmente a contribuição dos municípios, da força produtiva do agrobusiness para a formatação dos orçamentos estaduais e federais e desconsiderando que é do município, que a titularidade é do município, apenas outro arrecada, que é a parte que lhe cabe dos fundos de participação. Muitos advogados aqui lhe saudando, dando seu boa noite. Destaque também aqui para a doutora Cláudia Barbedo, que está lhe aplaudindo pelas suas colocações. O que a gente podia esperar do doutor Ricardo Hermani? Um professor de alto gabarito, um profissional maravilhoso. Doutor Ricardo, que é presidente da comissão do Pacto Federativo da OAB-RS, como que esses temas são tratados dentro desta comissão, doutor? Essa foi uma dos grandes acertos do nosso presidente Ricardo Breyer. A Comissão do Pacto Federativo surgiu lá num colégio de presidentes ocorrido em Rio Grande. O Alexandre Gellen, a Claride Tafarel, a nossa gestora da Caixa de Assistência, eles fizeram na época a sugestão para criar essa Comissão do Pacto Federativo, que na verdade é um tema que o doutor aliás, estamos chegando aqui no dia 20 de setembro, né? Nada melhor do que falar em federação, em pacto federativo, esses temas que envolvem as relações dos entes, poder local, poder estadual, a relação de autonomia em relação à União. E na época eu me recordo que o presidente Lamáquia, quando era presidente estadual ainda, ele bateu muito forte nesta questão do estudo do Pacto Federativo. E foi na gestão do presidente Breyer que se criou, então, a partir de toda
esse histórico, se criou a comissão. A comissão tem discutido com teóricos da Europa, principalmente, que se o problema fosse o número de municípios, Terezinha, a Alemanha tem 11 mil, é menor que o Brasil. A Espanha tem mais de 8 mil. O problema não são os municípios. A gente pode, sim, depois falar de limites de cargos conforme o tamanho dos municípios. Ok, podemos até falar sobre isso. Mas a comissão tem estudado tecnicamente esses assuntos, teoricamente, mas também com inserções práticas. Nós, por exemplo, enquanto comissão, atuamos, todo o nosso grupo, e aqui nós temos pessoas maravilhosas na comissão. Estamos encerrando aí a gestão, né? A nossa comissão é um orgulho, é um time, são 20 pessoas, que é um time eu sempre brinco, um time de primeiríssima linha. Nós, por exemplo, por deferência e consideração do nosso presidente Ricardo Breyer, fizemos um amicus curiae naquela discussão do sistema de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. E fizemos, enquanto comissão, sustentação oral em todo esse processo, porque entendemos que o Brasil, e principalmente agora, a pandemia, trouxe novamente esse debate do Pacto Federativo, que diz respeito a esta importância do espaço local, a partir das políticas públicas do artigo 23. E no artigo 23, lá está a questão da saúde pública, que a saúde deve ser uma política pública desenvolvida e de responsabilidade de todos os entes. E foi o que o Supremo decidiu na simbólica e histórica ADI 6341. Então, nossa comissão tem cuidado de aspectos teóricos, feito intervenções processuais na condição de amicus curiae, isto é uma honra para nós, essa deferência do presidente Ricardo Breyer, de permitir que nós possamos atuar processualmente enquanto comissão, e também trazendo debates que transcendem o acadêmico. Nós fizemos um debate com o doutor Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do Estado, na época o procurador-geral de Justiça, o doutor Dalazen, e o próprio doutor Ricardo Breyer, sobre o sistema de bandeiras no Rio Grande do Sul. Ou seja, colocando e recolocando o papel do ente local nesse processo de enfrentamento da pandemia. A pandemia escancarou uma necessidade que nós precisamos atuar em cooperação. A pandemia, ela evidenciou a necessidade de cooperação e de contribuição entre os entes federativos e deu luzes e importância às esferas estaduais e locais, sem tirar a responsabilidade da União. Ou seja, ela chama para uma cooperação. E nós temos muito pela frente, e eu sou um entusiasta, Terezinha, isso tu já deve ter observado nas minhas falas. Com certeza. Um entusiasta da gestão local, e não poderia, e eu te agradeço muito por ter me provocado hoje, eu não poderia deixar passar esse debate sem nós podermos, em nível de IARGS, que tem sido hoje um espaço do pensar o direito a partir da advocacia. Nós não podíamos deixar de conversar nessa live hoje sobre esse tema, trazendo mais uma vez, né, para aqueles que entraram um pouco depois, mais uma vez essa compreensão. Quais os efeitos da decisão do Supremo em relação às leis estaduais? Os efeitos devem ser lidos como está no extrato da decisão, a partir de setembro de 96. O que foi feito antes de setembro de 96, não há discussão alguma que possa ser feito, porque não se exigia a legislação federal. E ainda mais, com mais força, a emenda constitucional número 57, que não foi declarada inconstitucional, então está com plenos efeitos, que convalidou todos os processos emancipatórios até 31 de dezembro de 2006, então garantindo a segurança jurídica, a nossa querida Pinto Bandeira, distrito de Bento Gonçalves, né? Nós temos tantos municípios aí nessa listagem que a gente quer tão bem, municípios importantes, e que
no seu espaço, que no podem seu ficar poder local, tranquilos. gera desenvolvimento. Podem ficar tranquilos porque não vão virar distritos. Foi Não uma vão. má interpretação da mídia que não soube procurar a fonte correta para poder dar a notícia. Eu, como jornalista, eu lhe digo, temos que procurar a fonte para não dar uma notícia que possa parecer uma fake news. Por um erro, às vezes, de interpretação. Né? E, no caso, tratam-se aí de 30 municípios do Rio Grande do Sul. Não é brincadeira, né? Não, De isso levar a já... possibilidade de virarem distritos. E é uma notícia errônea, não é isso? Está aqui a doutora Wanda Gomes Siqueira dizendo: no Brasil as leis de cunho social são desvirtuadas. Doutor Cassiano dando boa noite, a doutora Márcia Gabardo também, doutora Marineida, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, todos progrediram, disse ele. Doutor Eduardo Fontoura dando seu boa noite, a doutora Isolda Borer, doutor J. Marcelo, entre tantos outros advogados aqui lhe saudando e parabenizando por esta explicação maravilhosa na data de hoje. Doutor, sim, diga, por favor. A gente só tem a agradecer, porque, de fato, essa ideia da live do IARGS... Eu vou confessar uma coisa, Terezinha. Confesse. Já que nós estamos numa live, o IARGS, e aí a gente tem a nossa Sulamita, né? A doutora Sulamita, que agora recebeu homenagem destacada nos 36 anos da ESA, vai aqui a minha saudação, né? O Prêmio Mestre Jurídico, vai aqui meu abraço à nossa diretora, a doutora Rosângela, a toda a equipe, a todos os homenageados, mas a doutora Sulamita, ela é uma pessoa que ilumina, e ela emocionou a todos nós, porque ela é a nossa grande mestra, a nossa grande professora, e o IARGS. Essa live foi uma grande ideia da doutora Sulamita, permite que a gente possa, tranquilamente, nesse horário aqui de relaxamento do fim do dia, discutir temas do direito. Mas a doutora Sulamita tem algo, e aí vem a minha confissão. Eu tive duas emoções grandes na minha vida jurídica. A primeira, a minha formatura na URGS, e a segunda grande emoção que eu tive, estava o professor Marco Aurélio, que foi meu professor de Direito Penal. Foi um grande orgulho que eu tive quando eu fui para a URGS, de poder ter aula, por eu ter aula com o professor Marco Aurélio, amigo do meu pai, advogado Edmar Hermani, aqui, ex-prefeito de Santa Cruz do Sul. Doutor Marco Aurélio, ele era aquela referência, sempre foi aquele ícone. E eu tive aula com o professor Marco Aurélio. Eu quando me formei na URGS, tive uma grande emoção. E a segunda, com o Marco Aurélio presente, foi quando nós entramos no IARGS. O IARGS me fez a segunda formatura. Colocamos a toga, lá estava o desembargador Rui, o ministro Rui na época, o professor MacDonald, enfim, todos os meus queridos professores da Universidade Federal, no que para mim foi a minha segunda formatura. Eu me recordo de ter contado para minha família. Que noite de emoção! Isso memorável. Ela abraça, ela acolhe, ela cuida da gente. Ela cuida do associado como se fosse um filho dela, como se fosse mais uma filha tão querida quanto a nossa Gisela tem. A nossa Gisela, né? Gisele, que é a filha da doutora Gisele. A Gisele, que não fique com ciúmes, mas a doutora Sulamita é a grande mãe de todos nós no IARGS. Então, nem ela e nem o doutor Cassiano também, que está aqui nos ouvindo, os dois filhos dela. O Cassiano também. Cassiano também está aqui nos ouvindo. Enfim, olha só, a doutora Beth Elisa colocou excelentes colocações, parabéns. O professor Felipe, boa noite, parabéns pela iniciativa em trazer esclarecimentos aos municípios. A doutora Sulamita Santos Cabral acabou de escrever, o IARGS cumprindo sua função. Parabéns ao doutor Ricardo
pelas explicações dadas hoje aqui. Doutor Ricardo, vou pedir as suas considerações finais na live do dia de hoje. Muito bem, as considerações finais são, em primeiro lugar, rapidamente registrar aqui, passou o Marcos Vinícius Almeida, que foi o mais jovem presidente da FAMURS, acabou de participar aqui também, passou na nossa live, o Felipe, professor Felipe Etques, que é concursado da Assembleia Legislativa da Comissão de Assuntos Municipais, e nós estamos finalizando mais uma edição do livro Grandes Temas do Municipalismo. Até o dia 27, ainda estamos recebendo capítulos que tratam do municipalismo pós-Covid, né? Então, enviar para o e-mail, depois o Felipe coloca aí no chat o e-mail da Comissão de Assuntos Municipais. Finalizar dizendo o seguinte: a pandemia trouxe a importância da esfera local como o grande espaço de realização de políticas públicas. Mas a esfera local precisa, sim, e a subsidiariedade preconiza isso, uma articulação e uma cooperação com os demais entes. Precisamos realizar aquilo que já está na nossa Carta Constitucional, no artigo 23, que é a possibilidade do federalismo cooperativo, com as luzes que nos dão o federalismo de inspiração alemã. Eu tenho plena convicção de que o debate não deve ser extinção de municípios. Devemos virar a página, me parece que já ficou clara essa questão dos efeitos da decisão do Supremo, que se dá, claro, em nível de controle abstrato de constitucionalidade, ainda precisamos aguardar a publicação do acordo, eventuais embargos de declaração, o que deve acontecer já para uma questão de 2022. Mas com uma certeza, o mapa do Rio Grande do Sul não muda, ele está seguro, ele vai continuar com o seu municipalismo pujante, forte. Todos bem tranquilos, que bom. As comunidades continuando a se desenvolver, e é isso, né? Entender que democracia se faz junto às comunidades locais. E ontem foi o dia da democracia. Não há melhor forma de homenagear a democracia do que empoderar o cidadão, fazer com que o cidadão controle o orçamento. E isso se faz a partir de um cidadão que se sinta parte, e isso se dá na sociedade que esteja mais próxima dele. Obrigado ao IARGS por poder trazer aqui a mensagem do municipalismo, e eu quero aqui saudar, por fim, a nossa Confederação Nacional de Municípios, os meus queridos colegas, doutora Helena Garrido, doutor Paulo Calhendo, doutor Martin Heberlin, enfim, liderados, né, pelo nosso presidente Paulo Zulkowski. Eu tenho convicção de que a CNM continuará com muita força resgatando e trabalhando o papel do município no desenvolvimento do nosso país. Obrigado, Terezinha. Tu sempre é uma pessoa maravilhosa que faz com que as lives se tornem um momento aí de descontração para a gente e uma grande alegria. Estou na expectativa do próximo convite. Com certeza, muito obrigada. Deixa eu finalizar aqui dizendo que a doutora Solamita Santos Cabral colocou. Que honra! Honra realmente para ela. Muitos aqui lhe saudando, eu não posso citar o nome de todos os advogados, senão termina a live, né? Mas muitos aqui fazendo uma saudação, muitos advogados, colegas, fazendo uma saudação especial à sua live, tremendamente especial na data de hoje. Alunos da Unisc, do mestrado e doutorado que estão assistindo também, muito obrigado. Vereadores de Sinimbu e de municípios da região aqui, queridos amigos também. Eu lembro que esta live vai estar postada a partir de amanhã no canal do YouTube do IARGS. As pessoas podem ir lá, se inscrever, assistir essa live e passar o link para outras pessoas. Todas as lives e vídeo palestras estão postadas no canal do YouTube. Inclusive lá, quem quiser participar do chat, fazendo alguma pergunta, algum comentário, podem colocar ali no canal do YouTube do IARGS. E a convidada da live da próxima terça-feira, dia 21, vai ser a advogada Cláudia Barbedo. Ela falará sobre a lei de alienação parental. E a mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prats.
Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço pela participação de todos, pelo prestígio. Doutor Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Boa noite. E amanhã essa live já vai estar postada no canal do YouTube. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite a todos.